você puxou e ele falou bem sobre a questão da empatia ou da falta dela, referindo ao torcedor. Mas teve também o lado da imprensa, que, por exemplo, quando você sai do Vasco, tem a declaração do Paulo César Vasconcelos no Redação Sport TV, que ele diz o seguinte, abrindo aspas para ele, o Maurício tinha sido interino no Flamengo, mas a experiência dele é muito mais na divisão de base do que no profissional. Aí ele completa dizendo o seguinte, o Vasco está pagando esse preço. Ou seja, pelas palavras dele, ele atribui a sua passagem pela dificuldade do Vasco de ir até o final da temporada, buscando ainda o acesso, conseguindo ali no final. Não sei se você, na época que ele disse, ele chegou a referir isso, se você tomou conhecimento disso, ou se não, como que você recebe, como que você analisa essa postura do jornalista, de parte da imprensa, com números tão bons, como você mesmo destacou aqui, que funcionários do Vasco trouxeram para você números em que o seu aproveitamento foi superior a alguns outros que vieram antes de você, e parte da imprensa atribuindo a sua passagem essa dificuldade que o Vasco passou. Eu sinceramente não vi, estou sabendo agora dessa colocação, mas assim, não é uma coisa que me chama atenção negativamente, né? Ele está ali para emitir a opinião dele, para falar o que ele pensa, o que ele acha. A coisa que eu penso é que eu procuraria saber um pouco mais a fundo, né? Porque como é que foi realmente a minha passagem dentro do clube, com pessoas que lá estiveram, né? Como é que foi a aceitação, como é que eram os treinamentos, como é que o time estava jogando, um pouco, porque eu falo o seguinte, as pessoas falam muito de números, que números não adiantam, número não adianta, mas o treinador, ele entrega número. Isso não quer dizer que eu não tenha responsabilidade com a derrota, não. O treinador tem responsabilidade com a derrota. Mas quando você vai analisar o trabalho do treinador, você pode analisar de duas formas. Você pega que ele ganhou mais ou perdeu mais, ou o que esse cara entregou para a equipe dele ganhar. Porque para a equipe ganhar, ele tem que entregar alguma coisa. E aí, quando você vai ver o que ele entregou, são números. Quantas vezes você finalizou no jogo, quantas vezes você chegou no terço final, quantas vezes o teu gol sofreu com finalização, se a tua posse é uma posse que progride, que chega à baliza adversária, que era a nossa intenção, é uma posse que é uma posse que não chega lá, é uma posse ela por ela mesma. Então você tem que pegar, para você ter um balizador do treinador, você tem que pegar e analisar os números desse cara. E quanto mais positivo, naturalmente mais próximo da vitória. Quanto mais negativo, mais próximo da vitória. E aí, assim, não que eu até respeito o Paulo César, respeito, não que seja, mas aí a gente vê entrando muito oportunistas, né, nas avaliações. Então, assim, não acho que o Vasco tenha sido mal treinado na minha época. Acho que o Vasco foi bem treinado. A gente sabia que ia ser um ano extremamente difícil, não ia ser um ano fácil, e foi, né? E depois de mim nós tivemos mais dois treinadores que tiveram as mesmas dificuldades. Um que já está, que era o Emílio, e o Jorginho, que é um cara, né, extremamente capacitado e que teve dificuldade, né? E a gente chegou a se falar, eu e o Jorginho, e na verdade não foi com o Jorginho, foi com o auxiliar dele. E as dificuldades aconteceram, continuaram, né? O Vasco, na mão do Zé, mesmo sendo um trabalho, né, que trazia resultados à equipe, o Vasco tinha uma vida dura. O Vasco não tinha uma Série B fácil até então. Acontece que eu assumi um time que não tinha perdido ainda, né? E aí um time que não perdeu ainda, um treinador do Rio que teve muito tempo no rival, um treinador teoricamente sem experiência. Isso tudo culminou uma somatória de coisas que... Exatamente. Acaba que você... Mas eu acho que ele está na função dele, de tá ali para emitir a opinião dele. Emitir a opinião que ele... Eu não concordo, mas respeito.